Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, sua amiga da internet, mais uma vez, trazendo até você mais uma porção da Palavra de Deus que temos buscado, assim mostrando a Deus que nós estamos cutucando a sua bênção e o milagre que apenas Ele pode realizar por nós, amém? Dentro do projeto de incentivo, de estímulo à leitura da Palavra de Deus. A cada mensagem nós lemos um capítulo de uma das cartas, um dos livros da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Estamos agora na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, os crentes em Jesus Cristo que viviam em Colossos. Amém? Estamos no 4º capítulo desta carta, que é muito abençoadora, e através dela eu, pelo menos, tenho crescido bastante, e oro ao Senhor para que você também cresça muito, para dar muitos frutos para o Senhor, porque para isso nós fomos criados. Amém? Eu gosto muito de João 15. João 15 fala sobre essa condição de darmos frutos para o Senhor, não é? E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e toda a árvore que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aqui Jesus nos diz que ele é a videira verdadeira, né? A vide produz uva, a uva produz vinho, né? E vinho, na simbologia bíblica, é o Espírito Santo, né? Sem Jesus nós não temos o Espírito Santo de Deus. E ele diz: o meu pai é o agricultor, o grande responsável pela cultura da videira, né? Da vide, do fruto da vide, do fruto que produz o vinho, que é o Espírito Santo, é Deus, o nosso Criador. E ele diz que todo ramo que estando nele, que é a videira, né? Todo ramo que estando na videira não der fruto, que fruto é esse, Sônia? Bom, com o Espírito Santo nós produzimos N frutos, né? Frutos dignos de arrependimento, que vem a significar fruto, ação, atitude, palavra, conduta, que mostra que nós nos arrependemos dos nossos pecados cometidos a partir do momento em que conhecemos a Cristo, e também frutos dignos de arrependimento daquele tempo em que éramos conduzidos por nós mesmos, e isto em razão da influência maligna por causa da herança trazida do nosso pai espiritual Adão. Amém? Enquanto nós não tomamos consciência dessa nossa condição de pecadores, porque nós temos um pai espiritual, esse pai chama-se Adão, nós vamos viver fazendo cacas, não é? Aí, quando aceitamos a Jesus, quando conhecemos a Cristo, entregamos nossas vidas a Ele, nós paramos de fazer as cacas por osmose, paramos de ser culpados, taxados de culpados por causa do pecado alheio. E passamos a viver uma vida em que temos consciência de pecado e, portanto, passamos a vigiar pelo zelo, pelo temor de Deus que antes nós não tínhamos, a nossa conduta para que sejamos íntegros e retos, exatamente em conformidade com o Deus que nós recebemos em nossas vidas, que é Jesus, que em nada ele foi visto fazendo alguma coisa indigna de ser quem ele é. Nós somos o bom perfume de Cristo.
Amém? Então precisamos produzir bons frutos, frutos dignos desse bom perfume. Amém? Este aqui é o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Vamos gravar porque vamos falar sobre isso que está tratado aqui, não é? Mas vamos continuar no nosso trabalho, dentro do nosso projeto, fazendo a leitura da palavra de Deus, que está registrada na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo, que viviam em Colossos, na Grécia Antiga. Diz assim o apóstolo Paulo no capítulo 4: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui acontece. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que ela seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém, querido, querida? Eu vou começar de trás para frente de novo, né? Eu vou começar pelo que nós tratamos na semana passada, que foi o versículo 17, em que o apóstolo Paulo diz assim: também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprir. Atente, Arquipo, para o seu ministério, para você cumprir o seu ministério. Eu creio que podemos dizer que foi desta maneira a palavra que Jesus disse para Judas na ceia, ali no cenáculo, quando Judas tocou juntamente com Jesus com o pão no vinho. E Jesus olhou fixamente para ele e disse: vai e faze o que está no teu coração, né? Eu acho que daria para a gente pensar que o que Jesus estava dizendo era isso: atenta
para o ministério que recebeste, porque Judas recebeu um ministério. Assim como os outros 11 discípulos, ele foi escolhido e ele foi chamado. Amém? Vamos registrar isso também. A outra parte que eu gostaria, amado e amada, de ressaltar na porção de hoje é a seguinte. O apóstolo Paulo diz assim: suplicai, a partir do verso 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Guardaram? Então, suplicai também a Deus por nós, para que Ele nos abra a porta à palavra. Ou seja, dependemos de Deus conforme eles dependiam, que Deus lhes abrisse a porta para a pregação do Evangelho. Aí ele continua, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado. Então, ele não queria que fosse aberta uma porta à palavra de Deus à toa. Ele queria revelar, falar sobre o mistério de Cristo, no qual e pelo qual ele também estava algemado. Olha, eu não apenas estou pregando o Evangelho, mas eu também estou algemado por causa de Cristo. Olha que coisa. Eu não estou falando a ermo. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou encarcerado por causa dele. E por causa de estar aqui encarcerado, eu tenho que falar do mistério dele. E aí ele diz, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, uma oração que precisamos fazer. Deus, em nome de Jesus, abra portas à palavra. Nesses últimos dias, meu querido e minha querida, como precisamos que a palavra de Deus seja pregada. Como precisamos sair do conforto do fica em casa e adentrar os locais, os mais inacessíveis possível, os mais desafiadores possível, e pregar a palavra de Deus. Porque em Mateus 24, Jesus fala, né? Este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então, nós, servos de Deus, recebemos do Senhor uma missão, que é a missão de levar o evangelho aos confins da terra, né? A toda criatura. E aí o apóstolo está aqui dentro desse propósito de Jesus, né? Orai também por nós, não ore só pelos irmãos que estão aí, não. Ore também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Que Deus faça caminhos para andarmos neles. Eu gosto muito quando o João Batista diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas ao Senhor. Ou seja, endireita os seus caminhos, né, os caminhos que você está andando, anda direito, para que Jesus possa andar neles, né? Porque certo é, o Senhor Jesus, quando ele andava com os publicanos e com os pecadores, conforme está escrito na Bíblia, ele não andava entornando com os publicanos e os pecadores. Ele não andava surrupiando com os publicanos, com os cobradores de impostos. Ele não vivia cobrando impostos, não é? Eu acho até interessante, porque ele uma certa vez foi instado por, eu não lembro agora se foram 2 homens ou um só, eu acho que foi um só, que pediu a ele que ele conversasse com o irmão dele com respeito à herança deles, né? E o Senhor Jesus rechaçou aquilo ali. Eu não vim para cá para ser repartidor de bens materiais. Eu vim para falar de algo maior, algo mais grandioso e mais importante e relevante, que é a vida eterna. Vida eterna pela qual todos deveriam aspirar, suspirar, desejar ardentemente. Mas como?
né? Suspirarão, desejarão ardentemente, se nada se fala sobre vida eterna. Se de repente nós nos dirigimos às pessoas para falar que elas podem obter um carro, uma casa, ou realizar viagens, ou outras tantas coisas, marido, mulher, roupa, sapato e bolsa, né? Eu gosto quando o apóstolo Paulo mesmo fala, e é uma citação que ele faz de uma leitura do Antigo Testamento, que é Romanos 10. Ele diz, eu sempre gostei desse versículo porque ele fala um pouco de mim, né? E ele diz assim, deixa eu ver aqui, ele fala, a partir do versículo 13, né? Ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha que palavra, né? Se eu não for enviada, eu não vou pregar. Se eu não pregar, as pessoas não vão ouvir. Se as pessoas não ouvirem, elas não vão crer. Então, eu entendo que esta é uma hora de despertamento. Estamos precisando despertar, porque o nosso Jesus já está voltando. O próprio Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, eu também gosto muito de citar, e a gente não espera, eu acho interessante isso, a gente não espera nesse capítulo o que ele fala já quase que no final. Ele fala uma parábola. Com essa parábola, ele fala a respeito da sua vinda à Terra mais uma vez. Ele diz assim, capítulo 24, versículo, já no final, praticamente, versículo 39, me parece. Isso aí. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Jesus está exortando-nos a vigiarmos com respeito ao seu dia de voltar, que vai ser como o ladrão. O ladrão não nos avisa que vai assaltar, que vai roubar. Ele simplesmente faz isso a hora que nós não estamos esperando. Ele age dessa maneira. Senão, ele poderia ser pego, né? Então, o Senhor Jesus diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Essa geração que ele fala é a humanidade de agora. Amém? Não era o povo daquele tempo que ele estava vivendo, não. É esta geração toda. Amém? E aí ele diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando em um moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais,
o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui: orai também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Olha, queridos irmãos, eu estou aqui encarcerado, e eu estou algemado, eu estou, enfim, comendo comida ruim, estou passando frio, né? Eu estou numa condição muito precária, mas eu não desgrudo da visão que o Senhor Jesus me deu, da urgência. Em Mateus 24, Jesus falou que a qualquer momento ele pode vir e que o servo bom é aquele que ele encontrar pregando a sua palavra, realizando a obra de Deus, manifestando a mudança que houve no seu caráter, manifestando, dando mostras de que houve uma conversão. Amém? É isto que dá para entender e deve-se entender. Mas nós também precisamos continuar a leitura, onde ele diz: para que eu o manifeste conforme devo fazer. Ele entendeu que ele tinha que manifestar a Jesus. Ele não podia ficar como um crente, agente secreto. Ele precisava falar de Jesus. Ele precisava mostrar às pessoas que ele era de Cristo, mostrar quem era Cristo, o que o Senhor fez efetivamente. Eu creio que ele até desse os testemunhos dele, né? Olha, eu era um perseguidor da igreja e eu um dia peguei cartas das autoridades para prender os cristãos que estavam falando sobre Jesus, que havia falecido numa cruz, rudemente pelas mãos dos sacerdotes judeus e das autoridades romanas. E aí eu ali estava juntamente com todos aqueles que não queriam que a verdade prevalecesse, que não queriam ter a luz do rosto de Jesus para si. Eu estava entre aquelas pessoas, eu maltratei as pessoas, eu peguei as cartas porque eu pretendia parar com a obra de Jesus. Mas a obra de Jesus não pode ser parada, então eu estou aqui dando continuidade à obra de Jesus. Eu creio que o testemunho dele era mais ou menos assim. E aí ele diz que é muito importante nós guardarmos, para que eu o manifeste conforme devo fazer. E aí ele dá um conselho: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como essa palavra que o apóstolo falou ecoa nos dias atuais. Vou traduzir o que eu falei. Como precisamos desta palavra dita pelo apóstolo Paulo há tantos anos atrás, né? Quando nós paramos para ver, Jesus disse aos discípulos que era necessário que viessem os escândalos, mas ai daqueles através dos quais viessem os escândalos, né? E aí nós lidamos hoje num sistema em que efetivamente se vê muitos escândalos, mas nós não lembramos dessa palavra em que o Senhor Jesus alertou: ai daqueles pelos quais vierem os escândalos. E aí, querido, eu gostaria de deixar um entendimento que é o seguinte: esse aqui, ai daqueles por meio dos quais venham os escândalos, não são apenas aquelas pessoas que realizaram aquilo, não. Também é a pessoa que está levando aquela palavra para longe, aquele fato para longe, os fofoqueiros mesmo, né? E aí dando visibilidade àquele fato. Na verdade, estão dando glórias ao diabo, né? Uma certa vez, logo que me converti a Jesus, eu realizei um culto infantil na minha casa. Aliás, não foi o meu culto infantil, foi um culto onde eu dei o meu testemunho. Foi a primeira reunião
que eu fiz na minha casa. E aí, na semana uma semana ou duas antes desse evento, eu estava preparando a casa. E eu havia comprado uma capa de sofá. E eu coloquei essa capa no parapeito da janela do quarto. E eu tinha uma pessoa na minha casa que me ajudava com a minha filha. E eis que essa capa desapareceu. E cadê a capa? Cadê a capa? Eu não vi, não sei onde está. Tem certeza? Você abriu a janela, ela caiu lá, eu desci, fui ver e nada, né? Aí tá. Eu fui a uma reunião de oração na casa de uma irmã e chegando lá, ela distribuiu papéis com versículos bíblicos. E eis que para mim veio um versículo que dizia assim: a glória do homem é revelar e a de Deus é esconder, né? Isso nós, semana passada, aliás, na última mensagem, nós falamos, na penúltima, nós falamos sobre a mulher adúltera, né? Ora, para dizer, para comprovar essa palavra que está escrita, né, no livro de Provérbios, ou seja, foi dita por Salomão, o sábio, o Senhor Jesus, diante daquela confusão em torno do que aconteceu com aquela mulher, aqueles homens que a flagraram adulterando, traindo o marido, o Senhor Jesus, ele não olhava para ela. Ele se manteve o mais discreto possível. Ele não foi a primeira pessoa a pegar pedra. Ao contrário, ele foi a pessoa que evitou que as pedras fossem lançadas naquela mulher. Então, nós precisamos muito observar que tudo bem, tem os escândalos. E Jesus falou que era necessário ter, que na verdade os escândalos acontecendo nada mais é do que aquilo que nós lemos em João 15, né? A árvore que não dá bom fruto, ele arranca, né? Agora está chegando daqui a pouco, né, com a consumação dos séculos, com o arrebatamento, eu entendo assim, vai haver a colheita e a separação do trigo do joio, né? O arrebatamento é isso, é a retirada brusca das pessoas que estão em Cristo, que estão inclusive sofrendo aqui nessa terra, diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, dentre elas no nosso meio. Tanto que o apóstolo Paulo fala aqui, não é? Portai-vos com sabedoria, porte-se com sabedoria diante dos de fora. Por que você está falando dos problemas da igreja lá na internet? Por que você está lançando um irmão contra o outro? Por que você está incentivando as pessoas a estarem ali na fofocada, a praticarem o julgamento que Jesus falou que não é correto fazer? Porque com a mesma medida com que julgarmos, nós seremos julgados? Por que, querido, querida? Nós não estamos nos comportando com sabedoria fazendo dessa maneira. Qual é, Sônia, o comportamento sábio diante dos de fora? Ora, o apóstolo Paulo falou aqui: orai também a Deus por nós, para que Ele nos abra a porta à palavra. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, nós não fomos chamados para jogar pedra em ninguém, nós não fomos chamados, querido, querida, para nos misturar com ninguém que não esteja andando na presença do Senhor, não é? Estamos fazendo, quando fazemos isso aí, estamos fazendo tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Eu gosto muito também do primeiro salmo, não é? O primeiro salmo, eu acho que nós estamos esquecendo e não deveríamos, né? O primeiro salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha, não anda no ajuntamento de ímpios. O que você está fazendo no meio dos ímpios?
O que você está fazendo, meu querido e minha querida, que você não percebe que aonde você está, o Espírito Santo não vai? Ele pode até ir, mas é para salvar alguém. Ele não vai para fazer companhia a você enquanto você se deleita naquilo do que você já deveria estar liberto ou liberta há muito tempo, não é? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você está meditando na lei do Senhor? Porque se estiver, meu amado e minha amada, você não vai fazer a metade do que você está fazendo. Você não vai fazer a metade daquilo que você está colocando a sua mão. Eu gosto muito, me parece que foi o apóstolo Paulo, eu acho que ele falando para Timóteo, né? Para não impormos a nossa mão precipitadamente. E aí, o que é isso, né? Para que nós não encobramos pecados alheios. O Senhor Deus um dia chamou a atenção do profeta Samuel, porque ele continuava invocando a Deus em favor do rei Saul. E houve um dia que Deus falou assim: Samuel, para com isso, eu já rejeitei Saul. Então, nós devemos entender, né, conforme a Bíblia diz, que o impor a mão precipitadamente pode fazer que estejamos encobrindo pecados, né? Ou nos fazendo cúmplices daqueles pecados. Então, é muito sério o que a Bíblia fala, e nós que já tivemos alguma experiência com o Senhor, e aí eu falo aqui para as pessoas que estão fora da igreja e que se colocam a, enfim, meter o porrete na igreja, nas pessoas que estão na igreja, aí criticam de A a Z tudo que está na Bíblia, não é? Eu acho interessante isso. Não há uma reflexão: Senhor, eu escolhi não estar na igreja, mas por que eu estou deixando o diabo me usar para falar mal de quem está lá dentro? Para falar mal do que acontece lá, chamando o diabo para me ajudar. Amém, querido, querida? Então, aqui ele diz: portai-vos com sabedoria. Dia desse eu assisti um vídeo em que 2 pastores rolavam no chão, se esbofeteando. Um deles, glórias a Deus e aleluia por isso, gravou um vídeo em que ele se dizia envergonhado do que ele fez. Houve aí um caso de uma senhora que fez uma fotografia nua entre 2 homossexuais. E quantas coisas mais terríveis o joio não anda fazendo no nosso meio, não é? Mas a gente não entende que isso é joio, e que o joio, quando os discípulos foram falar, né, Senhor, ele não deixa ir até a consumação do século. Então, por que eu estou me incomodando com as coisas erradas que acontecem em um ambiente e contexto em que o juiz, o reto juiz, não é cego? A obra é de Cristo. Nós somos, querido, querida, servos. Fomos chamados para sermos servos. E aí é ler Mateus 24, né, que eu li, as 2 parábolas da figueira, onde Jesus fala sobre a necessidade da vigilância quanto à vinda do Senhor, e a outra parábola do servo justo, o servo que estava dando alimento ao seu conservo, que foi a ordem que ele recebeu: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você está pregando o evangelho a toda criatura? Eu prego do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. Não é assim. A obra é de Deus, tem que ser feita do jeito que Ele quer e não do nosso jeito. Amém? Portai-vos com sabedoria na presença dos de fora. E quando o apóstolo fala isso, eu entendo no meu coração que o portar-me com sabedoria diante dos de fora é lembrar que os de fora
foram alvos da misericórdia de Deus quando enviou Jesus à terra e depois ele foi à cruz do Calvário, aonde ele perdoou os pecados da humanidade. Então esses de fora não ficaram de fora do plano de salvação do Senhor. Então eu vou dar contas a Deus das ovelhas que erraram o caminho. As ovelhas que saíram da igreja, da casa do Senhor, porque ouviram coisas que um servo de Deus não deveria estar falando na internet ou em lugar nenhum. Ou aquele que saiu da igreja deve ter saído por sua própria culpa. Não foi por culpa da igreja, dos irmãos, dos pastores, das doutrinas. Não, foi por tua própria culpa. Foi tua própria culpa. Quando Jesus falou com o Judas, vai e faz o que está no seu coração, o Judas poderia não ter ido, mas ele foi. Foi culpa de Jesus ele ter se suicidado? Não, não foi não. Foi culpa dele. Ele que se desviou, ele que escolheu ser um desviado. Agora, a porta da graça ainda está aberta. O Senhor Jesus ainda espera que você tome uma decisão efetiva. Amém? Que você decida se portar com sabedoria diante dos de fora, aos quais você tem que pregar, pedir a Deus que Ele te abra portas à palavra, ao invés de você participar dos manjares de Satanás, conforme lemos no Salmo 1, né? Assentados à roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, no ajuntamento dos ímpios, lá não é o seu lugar. Amém? Em nome de Jesus, a palavra de hoje é para você colocar a mão na sua cabeça e dizer assim: Satanás, tu vai sair agora em nome de Jesus, porque eu te repreendo. E colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu restauro agora a minha aliança com o Senhor e te peço perdão por ter me deixado usar por Satanás contra a grande obra que o Senhor Jesus começou a fazer quando ele nasceu e continua fazendo, porque o Senhor trabalha até agora e o Senhor Jesus também, e o Espírito Santo também, e eu também quero trabalhar, porque eu sou o ramo e eu quero estar enxertada na videira que é Cristo, nunca jamais me desviar dos caminhos dele, e desviando, eu quero, antes que ele volte, eu quero ser um conservo a quem ele venha a encontrar, fazendo o que é certo fazer, que o Senhor determinou que seja feito. Perdoa os meus pecados, ó Pai, em nome de Jesus, e ajuda-me, encha-me com teu Espírito Santo e envia-me para que eu faça aquilo que é necessário fazer, com misericórdia por todos quantos não sabem ainda, até o presente momento, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Não sabem do plano da salvação. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Que essa seja a sua oração, meu querido e minha querida, e você se volte para Cristo, porque Ele é Senhor. Ele está para voltar e já está às portas. E Ele quer encontrar você dando alimento para os conservos. Não é se juntando no caminho dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores e no conselho dos ímpios, não. Você tem valor para o Senhor. Para Satanás você não tem. Conforme ele fez com Judas, ele quer te usar, te abusar, te levar à derrota e depois ele vai te chutar. E você vai, infelizmente, experimentar aquilo pelo qual Jesus não morreu. Jesus não morreu para que as pessoas sigam para o inferno, mas para que elas tenham vida e vida eterna junto com o Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela vida da pessoa que está diante desta mensagem nesse momento. Peço que o Senhor, meu Deus, abra-lhe os olhos, os ouvidos espirituais, retire as escamas dos seus olhos e quebre as algemas que a tem prendido no reino de Satanás. Repreendo, ó Deus, em nome de Jesus, toda forma de aproximação do diabo. Repreenda, Senhor, meu Deus, toda mentira, toda ilusão, todo engano, todo erro. Pai, cancela todo o edito do diabo, do inferno, contra a vida dessa pessoa. Restaura a sua aliança com essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os seus pecados
escreva o seu nome no livro da vida. E como aconteceu com o filho pródigo que retornou para a casa de seu pai, conceda-lhe o anel de autoridade e vestes limpas, vestes bonitas, com as quais essa pessoa se destacará entre os que aqui estão nesta terra. Pai, em nome de Jesus, abençoa suas famílias, a sua família, abençoa o seu trabalho, o seu ganha-pão, abençoa os seus sentimentos, os seus pensamentos, conceda-lhe a vida eterna que Jesus veio conceder aqui, quando ele foi para a cruz do Calvário, Senhor. Abençoa as nossas igrejas, Pai. Abençoa os pastores, os líderes. Abençoa cada um dos pregadores, cada um dos evangelistas, dos missionários, os profetas, os apóstolos. Ó Deus, abençoa cada um dos cantores, cada um daqueles que ensinam a Tua palavra em toda a face da terra, que haja o derramado Teu Espírito, que haja a presença do Senhor e haja salvação em abundância, porque o Senhor Jesus falou que os campos estão verdejando, mas que faltam trabalhadores para a Tua seara. Que essa pessoa seja mais uma trabalhadora do Teu reino, ela seja, Deus, habilitada, capacitada pelo Senhor para ir e pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, cura as suas emoções, cure essa pessoa de todas as enfermidades, repreenda o Covid na vida dela, repreenda o desemprego, repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, toda forma de mal. A vida dela, Senhor, é do Senhor. Esconda, ó Deus, debaixo das tuas asas e seja, Senhor, a rocha eterna na qual ela precisa estar, ó Deus, encostada, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida, em nome de Jesus, faça essa oração, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Te peço perdão pelos meus pecados, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor exalte a minha cabeça, que o Senhor repreenda Satanás nas astutas ciladas que ele tem armado contra mim. Deus, eu autorizo o Senhor a concluir a tua boa obra na minha vida. Eu autorizo o Senhor a repreender toda a obra do mal, a cancelar todo o pacto com Satanás que eu tenha feito, com consciência ou não. Eu entrego ao Senhor tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Peço-te pela minha família, que o Senhor também escreva o nome de cada um dos membros dela no livro da vida. E escreva também o meu nome no livro da vida. E me perdoe pelos meus pecados, me concedendo vida eterna e a unção do Espírito Santo de Deus para realizar grandes coisas nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amado e minha amada, em nome de Jesus Cristo. Me despeço de você nesta data, desejando a você um dia muito próspero, muito abençoado, sentindo a presença do Espírito Santo, te ajudando, te abençoando e te ensinando. Amém? Para a glória de Deus Pai. Tchau, tchau.